Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou professor, sou historiador e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. Seja você que já está aqui somando aos mais de 14 mil inscritos ou inscritas, como também é você que chega agora e espero que você curta esse conteúdo que busca ser reflexivo, que busca trazer uma história que seja contextualizada com os dias de hoje, que não fique naquela história, né, enciclopedista de nome, data e fato e que só fale do passado, sem falar do presente. A gente precisa aliar também na história o tempo presente, porque o presente é o que vai construir o futuro. E o futuro, né, o nosso presente é a matéria para os historiadores do futuro. Mas a gente tem que olhar para o presente agora, senão a gente fica congelado no tempo, fica difícil. Fica uma coisa meio recortada sem ver o todo. Eu gosto, né? É claro que o historiador não fala de tudo, mas mas aquilo que o historiador aborda, o bom historiador é aquele aquilo que ele aborda, ele consegue olhar numa visão em que ele consegue entender não pela metade o assunto a qual ele explana, a qual ele estuda, a qual ele reflete. Enfim. Bom, eu quero falar, tá, para o meu amigo Alessandro Rocha, não, Alessandro Rocha Machado. Tá? Ele me faz um convite ali dos comentários para reconstruirmos o PDT, que eu precisaria voltar e coisa e tal. Eu vou pegar, meu querido conterrâneo, uma fala de um conterrâneo nosso, deves conhecer com certeza, né, do meio jornalístico, principalmente do meio esportivo, no sul, chamado Alexandre Pretzel. Um excelente repórter, um jornalista assim, de primeira grandeza. São Paulo hoje respeita muito o trabalho do Alexandre Pretzel. E ele, né, já era muito respeitado aqui quando ele saiu daqui para São Paulo. E o Alexandre Pretzel falou por que ele deixou de torcer para o Inter. Ele era torcedor do Internacional, identificado. Não no seu trabalho, que na época quando o Alexandre Pretzel foi repórter, não tinha essa coisa aqui no Sul de ter o jornalista o gremista colorado. Mas ele, né, na sua infância, juventude, ele se identificou como colorado e tal, e ele entrou em imprensa esportiva. E ele disse que ele deixou de ser colorado quando ele começou a perceber que para ser torcedor no Brasil, o clube pouco te devolve, ou nada te devolve. Quer dizer, você torce para Grêmio, para Inter, para São Paulo, para Corinthians, e o que ele te devolve na tua vida? Rigorosamente nada. A não ser, talvez, os momentos em que você tem ali aqueles momentos de torcida e tal. Mas os caras se matam pelo clube, não aceitam quem pensa diferente, quem não é gremista não presta, quem não é seu time não presta, né? Eu tô falando que não é gremista porque eu sou gremista, mas assim, há um fanatismo no campo do futebol, em que as pessoas se devotam, mas elas são pouco reconhecidas ou não reconhecidas. E eu quero fazer um paralelo com a questão partidária. Eu me filiei ao PDT há uns 4 anos, eu acho. E realmente, gente, eu me filiei por convicção, por eu gostar do PDT, por eu gostar de Brizola, realmente eu gosto. Eu aprecio muito Brizola, eu gosto muito das ideias do Ciro Gomes. Então, por identificação, eu fui lá, porque um partido político, né, ele comporta, no caso, uma ideologia e você, como militante, é um defensor dessa ideologia que se sente representado por esse partido e esse partido te dá, né, um guarda-chuva para você fazer um trabalho de defesa daquilo que você acredita. Teoricamente é isto. E teoricamente, dentro dos partidos políticos existem as executivas e os diretórios. E o que é o diretório do partido? O diretório são todos que fazem parte do partido, né, que compõem
né, o partido, que representa o partido, mas existe, né, dentro também, né, desse diretório, os representantes desse diretório, né, que tem o poder, teoricamente falando, dentro do escopo teórico, teria um poder muito maior do que a executiva. A executiva seria uma espécie de direção, né, do partido, ou é uma direção do partido, né, como que. A questão é que a democracia interna dos partidos do Brasil, ela é inexistente praticamente. Porque os partidos hoje, eles são comandados pelos caciques, ou pelos donos, ou por figuras proeminentes. Por exemplo, PT, quem manda dentro do PT é o Lula. Você acha que a Gleisi manda alguma coisa? A Gleisi só executa o que o Lula quer. O PDT, hoje, está no governo Lula, e eu pergunto, foi feito, por exemplo, uma base de consulta aos filiados do PDT na época, se os filiados aceitariam essa condição? Não. O PDT teve lá sua executiva que se reuniu a quatro paredes e disse, ó, nós vamos entrar no governo Lula e pouco importa o militante nessa hora. O militante ele é muito bom para levar a bandeira, para carregar a bandeira, para entregar o panfleto, né? Para buscar gente, buscar votos. E isso é muito bom, isso é um bom militante. Agora, aquele que questiona, aquele que busca fazer algo diferente, esse já não é muito bem visto. Em linha geral, em quase todos os partidos, eu acho que no sistema partidário como um todo. Porque hoje, para você ser, por exemplo, candidato a vereador, você tem que buscar apoios internos, né? Tu tem que ter uma certa grana para que você consiga, por exemplo, ter uma influência para que você possa representar, né, o partido, e o partido só vai te reconhecer de fato se você tiver uma coisa chamada votos. Se você não tiver voto, você é mais o mesmo. É carregador de piano, por quê? Porque no meio partidário existe uma coisa chamada ego. Os egos são assim. Então, né, não é a questão de você construir e dar um espaço para o novo. O novo no partido não existe. A não ser que você construa, você batalhe muito, né? E a gente viu, eu vi isso no PDT, muita gente nova adentrando e conseguindo se candidatar, mas se candidatando no peito da raça sozinhos. Porque há de se dizer isso, eu vou dizer isso aqui tranquilamente, o Ciro Gomes nunca foi acessível, pelo menos para mim nunca foi acessível. E eu falando do cara aqui, talvez seja o único que falasse o Ciro no diretório da minha cidade. O Lupe, mandei mensagem pro Lupe por WhatsApp, nunca me respondeu, se me respondeu foi alguma palavra ou outra muito rasa. Será que eu tenho realmente contato? Não, não tenho. Então quando você fica sozinho, é que nem um torcedor de futebol. Ele se filia no clube, por exemplo, ele vira sócio. E quais são as vantagens do sócio? A não ser de pagar um valor X por mês para o clube. Ele tem dificuldade de acesso ao estacionamento, ele é achacado de todas as formas, o preço das coisas dentro do estádio são mais caros, e ele não tem vantagem nenhuma. Ele não ganha sequer um chaveirinho do clube. O que um filiado de um partido político ganha? Nada. Ah, não, mas é que a gente não deve fazer a política pensando em receber em troca. Não, é claro que não. Mas me dá a sustentação, me dá o espaço para fazer política. Será que os partidos estão dispostos a isso? Não. A não ser que você represente votos e que talvez você tenha, né, e consiga trazer recursos, né? Porque a Vil Moeda, ela compra muita coisa. E eu estou falando, estou dizendo de forma desonesta, de que é dinheiro roubado. Não é isso, não. É tipo assim, ó, se o cara tem dinheiro e ele vai se candidatar, ele vai ter muito mais apoio do partido do que o cara que é pobre, que está querendo fazer uma candidatura de base.
verdade é essa. A não ser que seja um cara de base tão popular, que ele possa manipular o processo ali de uma comunidade que aquilo ali interessar para o partido. Fora isso, não acontece. Então qual é a vantagem do nós ser filiado ao PDT? Nenhuma, porque hoje eu posso falar o que eu penso a respeito do partido, eu posso falar as minhas, né, da minha formação do jeito que eu quiser, eu não preciso ficar justificando, nunca justifiquei o que eu falava no meu canal, mas talvez hoje eu teria que dar a justificativa do que eu estou falando se eu estivesse dentro do PDT. Então eu optei por um caminho de independência. Eu não acredito hoje nos partidos políticos como um todo. Não que eu sou unilista como um bolsonarista. Não, eu acho que a gente precisaria reformular o sistema partidário. Dar mais força, de fato, aos diretórios e deixar as executivas para serem aquilo que elas são, executivas. Elas executam. E elas têm que estar a serviço do diretório. Não o diretório a serviço dos executivos, que é o que na prática acontece. E aí a gente começa a exaltar o presidente do partido, o vice-presidente, o secretário e os outros que não têm cargo, eles não têm voz porque não têm cargo. Então, estas coisas a gente precisa dizer. E é isso que fez com que eu me desligasse do PDT. Porque eu estava sozinho, eu era um Don Quixote. Então, Alessandro, não adianta eu vou construir o PDT. Tu, sozinhos, eu não vou reconstruir. Nós podemos mobilizar as pessoas para construir o partido. Sim, podemos. A pergunta é, o Lupe, que é o dono do PDT hoje, porque age como dono, e que está na presença do PDT há quantos anos, ele realmente está interessado em pessoas que realmente queiram reconstruir e tirar os vícios que o PDT tem hoje? Não é interessante para ele, não é do interesse dele. Como não é do interesse de outros também. Porque é difícil tu lutar dentro de um partido que está cheio de petistas que não podem estar dentro do PT e de gente que é bolsonarista, não são bolsonaristas e não estão com o Bolsonaro por algum motivo, sei lá, por sobrenatural de Almeida. Quando eu falava do Ciro aqui da minha cidade, e o Ciro sequer falou alguma coisa, certo? Sabe quem eu existo. Então, eu prefiro esse caminho da independência. E eu não me arrependo. Respeito muito o PDT, mas acho que hoje ele morreu na sua essência, porque hoje ele está num governo em que ele não tem protagonismo nenhum, porque não ia ter mesmo. E ele poderia ser muito mais forte, ter se fortalecido mais se tivesse ido para a oposição, perderia o dinheiro dos cargos que hoje ele tem, mas ele ganharia um prestígio com o seu eleitor, com a sua base. Mas eu cheguei à conclusão que quando o PDT decidiu fazer parte do governo Lula, ele disse, tô nem aí para a base para essa base aí de militantes. Levantar a bandeira e ir para a rua é muito bonito e é muito gostoso, mas tem que ter um propósito e a gente precisaria ser mais reconhecido. Não é só financeiramente, não é a gente querendo um dinheiro do partido para fazer da nossa ação partidária uma ação profissional, não é isso, mas o reconhecimento de podermos ter de fato voz e voto internamente. E isso a gente sabe que os partidos não têm, porque as decisões são tomadas entre os pares, não com o colegiado como um todo. Infelizmente é essa a situação. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante e relevante, apesar de talvez longo, mas eu precisava falar essas coisas, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e, é claro, também não esqueça de deixar aquele like, aquele joinha, né, que é importante, e acione o sininho das notificações para não perder mais vídeos novos do canal. Lembrando
vídeos de segunda a sábado, sempre às 8 horas, e nos domingos às 9 da manhã. É isso.